Numa determinada escola aqui de Petrópolis, foi estudar um garotinho que tinha apenas 9 anos de idade. Esse garoto tinha no rosto uma marca, e era uma marca muito feia, um corte que vinha de cima a baixo. E essa cicatriz brilhava tanto que parecia que ela estava viva. Essa cicatriz marcou profundamente o rosto desse garoto. E algumas pessoas tinham até nojo de olhar para ele, porque aquela cicatriz gerava repugnância no coração de algumas pessoas. Pois bem, indo para aquela classe, os colegas não queriam se entrosar com ele, porque afinal de contas ele parecia quase um monstro, por causa daquela cicatriz profunda no rosto. E por causa disso, esse garoto vivia rejeitado por tudo e por todos. Pois bem, os colegas da turma, crianças, e nós sabemos às vezes as reações das crianças, foram até a professora e disseram: professora, esse menino novo que veio estudar conosco, ele é muito estranho. A gente não consegue chegar perto dele, a gente tem medo dele. Ele parece um monstro, tem um corte imenso no rosto. A gente tem medo até de que ele nos ataque. Ele não deve ficar com a gente, porque nós sempre estivemos juntos durante esses anos, nossa turma, e ele veio e ele está gerando medo em todos nós. A professora, ouvindo o desespero das crianças, foi falar com a diretora e disse: olha, diretora, existe um problema. Aquele menino que tem uma cicatriz no rosto, ele está gerando uma certa comoção entre os colegas, é uma pena. Mas eles estão insistindo que ele saia da turma por causa daquela cicatriz. E a diretora, coitada, sem saber o que fazer, disse: olha, vamos fazer o seguinte, para que ele não saia da turma, até que os garotos e as garotas se acostumem, vamos fazer o seguinte: na fila de entrada ele fica por último, porque assim ninguém olha para trás e ninguém vê o rosto dele. E você coloca ele bem atrás, perto da porta, e na hora do intervalo você manda ele sair primeiro, porque assim ninguém vê o rosto dele. E nós resolvemos o caso. A professora foi até o menino e disse: olhe, a decisão da diretora foi essa, e eu peço que você obedeça, porque assim depois talvez os seus colegas se acostumem. Mas o garoto era inteligente. O garoto foi olhando para a sua professora, disse: tá certo, professora, eu aceito o que a diretora decidiu, mas eu gostaria que a senhora me desse apenas a oportunidade de uma única vez falar para os meus colegas lá na frente, uma única vez, e a senhora sabe que eu sou obediente, e eu nunca mais vou tocar nesse assunto, aceitando o que a senhora decidiu, tá certo? A professora, meio constrangida, disse: tá bom. E o garoto, um determinado dia, foi lá na frente e viu os seus colegas, como eu estou vendo vocês aqui diante dos meus olhos. E o garoto disse: meus colegas, eu gostaria de falar só uma vez para vocês e contar a minha história. Há 2 anos atrás, eu morava no Morro da Oficina, aqui em Petrópolis. E houve uma grande chuva no dia 15 de fevereiro. E a chuva foi terrível. Minha mãe estava fora de casa, porque minha mãe trabalha. E ela sempre nos deixava dentro da casinha onde a gente morava. E minha mãe trancava a porta com medo que alguém fizesse o mal para a gente. Ela chegou do trabalho, cansada, porque ela é doméstica. E depois de ter nos dado um pequeno lanche, trancou a porta às 5 horas da tarde e foi até um mercadinho próximo para fazer compras para nós. A chuva aumentou e foi terrível, porque quando a chuva aumentou, eu vi que aquilo ali podia ser algo muito perigoso. E eu tentei abrir a porta da minha casa, mas não consegui, porque a minha mãe havia fechado, como ela sempre faz, para que ninguém nos ataque. E dentro da nossa casinha estava apenas eu, que tinha 7 anos, o meu irmãozinho, que tinha 4,
o outro que tinha 2, e minha irmãzinha pequena, que tinha apenas 2 meses. Pois bem, a chuva começou, a água começou a entrar em nossa casa, e um pequeno barranco caiu, empurrando a parede, e eu entrei em desespero. Tentei abrir a porta, mas minha mãe havia fechado a porta, e a chuva aumentou cada vez mais naquele dia 15 de fevereiro, e eu entrei em desespero. Pois bem, logo logo caiu uma barreira maior, e ela veio em cima da minha casa. Entretanto, o lugar onde eu estava com os meus irmãos ficou protegido. Eu então consegui, gritando alto, pedir socorro. E nesse momento minha mãe estava subindo o lugar onde eu morava, no morro da oficina. Minha mãe, sem precisar da chave, mas com a força que só ela tem, porque eu não tenho um pai, porque meu pai morreu atropelado, minha mãe abriu a porta da casa com a força do seu corpo. E ali no meio daquela lama, conseguiu pegar a mim e ao meu irmão de 2 anos de idade, e nos colocando fora, na escada que dá acesso à nossa casa, uma longa escada, colocou a mim e ao meu irmão sentado, e meu irmãozinho de 2 anos no meu colo, disse: fica aí que eu volto já já. Então minha mãe, outra vez, entrou no barraco, que já estava totalmente tomado pela lama, e com muito sacrifício, conseguiu pegar o meu irmão de 4 anos e colocou ao nosso lado. Mas, quando a minha mãe tentou resgatar a minha irmã, de 2 meses apenas, uma avalanche maior desceu. Resultado, minha casa já não mais existia, apenas alguns destroços. E quando minha mãe tentou resgatar a minha irmã, os vizinhos que estavam descendo segurou a minha mãe e disse: cuide desses 3, porque a sua filha certamente já morreu. Fica aí, não volte, porque se você for lá e você morrer, quem vai cuidar desses 3? E a minha mãe, então, foi impedida pelos vizinhos, que seguraram a minha mãe com toda a força pelo corpo. Eu então, vendo o desespero de minha mãe, peguei o meu irmãozinho de 2 anos que estava no colo, coloquei no colo do meu irmão que tem apenas 4 anos. E eles ficaram ali, e eu disse ao meu irmão: fica aí que eu volto já. Pois bem, eu fui lá, e como ninguém olhava para mim, tentei no meio daqueles destroços resgatar a minha irmã, que eu sabia que estava em algum lugar. E finalmente eu consegui pegar a minha irmã do meio da lama, e ela me parecia ainda viva. Quando eu estava me direcionando para o lugar onde estava minha mãe e minha irmã, um pedaço de madeira desceu e rasgou meu rosto de cima a baixo. E mesmo assim, eu não larguei a minha irmãzinha. E chorando e tremendo no meio daquele desespero, entreguei minha irmã nos braços da minha mãe. Os colegas permaneciam com a cabeça baixa diante da história daquele garoto. E ele disse: vocês acham horrível essa cicatriz do meu rosto, não é? Mas todos os dias, quando eu chego em casa, quando eu chego da escola, existe uma menininha que hoje tem 2 anos de idade, que corre e pula no meu colo e dá um beijo nessa cicatriz que vocês odeiam e têm nojo, que ela chama cicatriz do amor. E quando o garoto disse isso, todos os colegas levantaram os olhos, olharam para ele e nunca mais ousaram dizer coisa alguma sobre aquele pequeno herói que estava na classe deles.